Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje é Soma C e Soma Cs. Temos aqui a nossa planilha contendo alguns lançamentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, alguns produtos fictícios e também algumas filiais, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, e os seus respectivos valores. Nosso objetivo, através da fórmula Soma C e Soma Cs, é justamente levantar a soma destes valores, nosso total de vendas, de acordo com as nossas restrições, com os nossos critérios que foram definidos aqui na parte de baixo da nossa planilha. Inicialmente eu vou fazer um paralelo ao autofiltro para a gente compreender melhor como é que funciona a fórmula Soma C e a fórmula Soma Cs. Então vamos aplicar um autofiltro na nossa tabelinha. E agora o meu objetivo é somar todos os lançamentos ocorridos no mês de fevereiro. Se eu fosse fazer este processo utilizando o autofiltro, eu viria aqui na minha coluna de mês, escolheria o mês de fevereiro para aplicar o filtro. Após a aplicação do filtro, eu viria aqui na minha coluna de total de vendas, selecionaria todo o conteúdo e eu teria o total de R$ 19.254, que é a soma de todos os lançamentos do mês de fevereiro. Tendo em mente esse processo de filtro, onde eu apliquei o filtro na minha coluna de mês, defini qual foi a informação filtrada nesta coluna, e depois eu parti para a minha coluna de soma, que foi o total de vendas, eu tenho exatamente o processo que vai ser efetuado pela nossa fórmula Soma C. Então, vamos limpar o nosso filtro. E aqui na D14 nós vamos escrever a nossa fórmula Soma C. Então, Soma C, analisando os argumentos da minha fórmula, primeiro eu preciso informar qual é o intervalo onde eu vou aplicar o filtro, qual é o intervalo onde eu vou analisar a condição para que eu possa efetuar a minha posterior soma. Levando em paralelo lá para o nosso autofiltro, a coluna que eu fiz a aplicação do filtro foi a coluna de meses. Então, eu venho aqui e seleciono a minha coluna de meses, dia 2 a 11. Ponto e vírgula, voltando para o paralelo do meu autofiltro, depois que eu apontei para a minha coluna de meses. Qual foi o mês que eu filtrei, que eu selecionei para que o autofiltro fosse aplicado na minha coluna de meses? Foi justamente o mês de fevereiro. Então, eu vou apontar para a minha referência dia 14, onde contém o mês de fevereiro. Ponto e vírgula. E por fim, depois que o mês foi aplicado no meu autofiltro, eu selecionei a minha coluna de soma para obter o meu valor total. Então, o meu intervalo de soma será justamente a minha coluna de total de vendas. Fecho parênteses, dou Enter. Obtive o resultado de 19.254. Exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos aplicando o autofiltro. A fórmula Soma C, ela serve somente para uma condição, somente para uma coluna sendo analisada. No nosso segundo exemplo, eu preciso analisar três condições. Preciso analisar os lançamentos do mês de fevereiro para o meu produto A na minha filial de São Paulo. Então, mais uma vez, vamos fazer um paralelo ao nosso autofiltro. Vou selecionar aqui o autofiltro, vou selecionar inicialmente a minha coluna de mês e vou aplicar o filtro para o mês de fevereiro. Aplicado o filtro na minha coluna de mês, vou partir para a minha coluna de produtos, onde eu vou selecionar o meu produto A. Selecionado o meu produto A, agora eu vou para o meu terceiro critério, para a minha terceira coluna,
onde eu vou selecionar a minha filial de São Paulo. Após aplicado os 3 filtros na minha planilha, no meu universo de dados, me sobraram 2 registros, onde eu vou fazer a seleção desses 2 registros e obter o meu total de R$ 7.404. Com este conceito, né, aplicando 3 filtros, 3 critérios em 3 colunas, um critério para cada coluna, eu consigo obter os registros necessários para eu executar a soma do meu total de vendas. Com este processo em mente, nós vamos fazer justamente a utilização da fórmula soma-Cs. Removi o meu autofiltro e eu vou começar com a minha fórmula soma-Cs. Diferente da fórmula soma-C, onde meu intervalo de soma é a última informação que é passada para o Excel, na fórmula soma-Cs, o intervalo de soma é justamente a primeira informação que deve ser informada. Então, selecionei toda a minha coluna de total de vendas. E agora eu vou passar para o conjunto de intervalo e critério que vai ser analisado neste intervalo. Então, sempre em conjunto de 2 informações, intervalo mais o critério. Então, vamos começar analisando o meu intervalo de meses. Vou selecionar toda a minha coluna de mês, ponto e vírgula, e vou informar o que eu vou analisar nesta coluna. O mês de fevereiro. Finalizei meu primeiro conjunto de critérios, onde eu passei o intervalo da coluna de mês e o mês de fevereiro que está sendo analisado. Ponto e vírgula, agora eu vou para o meu intervalo de segundo critério, onde nós vamos analisar qual produto que tem que ser analisado, qual produto que vai ser filtrado. Então, vou passar um intervalo deste segundo critério, que é justamente a minha coluna de produtos. Ponto e vírgula, agora eu vou informar qual é o produto que eu quero analisar nesse intervalo. No nosso caso, produto A. Finalizei o conjunto do meu segundo critério, do meu segundo filtro. Agora nós vamos passar para o nosso último conjunto de argumentos, que é justamente a informação referente à nossa filial. Então, o intervalo do meu terceiro critério será a minha coluna de filiais. E a informação que vai ser analisada neste intervalo será justamente a minha filial São Paulo. Finalizei todos os meus argumentos, fecho o meu parênteses e dou Enter. Obtemos o mesmo resultado de 7.404 que nós encontramos aplicando o nosso autofiltro. E por fim, nós vamos aplicar o soma-Cs fazendo um critério de valores, lançamentos maiores que R$ 3.000. E para o critério, para a condição de maior e menor, nós precisamos utilizar a simbologia de maior e menor, concatenando essa informação com o valor que tem que ser analisado. Então, vamos aplicar nossa fórmula soma-Cs. Meu intervalo de soma continua sendo a minha coluna de total de vendas. Meu intervalo do primeiro critério continua sendo a minha coluna de meses. O mês que está sendo analisado, o critério deste intervalo que foi selecionado é justamente o mês de fevereiro. Passo para o meu segundo grupo de argumentos, onde eu vou passar o intervalo do meu segundo critério, que é a minha coluna de produtos. Ponto e vírgula, qual produto que eu vou analisar neste intervalo selecionado continua sendo o meu produto A. E agora eu vou informar o meu terceiro grupo de argumentos, onde a condição é lançamentos maiores que R$ 3.000. Então, o meu intervalo do terceiro critério agora é o meu total de vendas. E a minha condição é maior que R$ 3.000. Como nós vamos utilizar a simbologia de maior, eu preciso colocar este símbolo entre aspas e concatenar com a referência que contém R$ 3.000. Então, no caso C16, finalizei a escrita dos meus argumentos, vou fechar o meu parênteses e
dar um Enter. Então, nós temos R$ 8.087, a soma de todos os produtos do mês de fevereiro com valores acima de R$ 3.000. Nesta última fórmula, nós não levamos em consideração as filiais, apenas os lançamentos superiores a R$ 3.000. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.